senhor diga amém. Aleluia. Então vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Diz assim: ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das tuas asas estarás seguro. A sua fidelidade será teu escudo e broquel. Amém? Entra um pouquinho dando glória para Jesus de Nazaré. Irmãos e irmãs, aleluia. Nós temos um salmo aqui descrito porque você pode pensar já como Bruno. A maioria dos salmos foram descritos por Davi. Te digo que o 91 não foi. O 91, alguns assim acreditam e falam que foi escrito por Moisés no momento em que o povo de Israel atravessava algumas tribulações no deserto. E ele vem falando no versículo 1: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu tenho a certeza e vejo que hoje, nessa noite, você que aqui está no esconderijo do Altíssimo, e pode ter certeza que a sombra do Onipotente, o grande eu sou que foi com Moisés, está te guardando e te protegendo. Ele vem seguindo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Versículo 2 direito: Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Eu quero que você diga para o irmão que está próximo de você e fale: confia mais no Senhor, tenha total credibilidade no poder do Senhor, porque o único que você pode confiar e não vai te decepcionar, como eu sempre falo, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, que é a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Se você está aqui hoje é porque você, a cada dia, a cada momento, a cada instante, você tem recebido livramento da parte do Senhor. Eu quero que você vire mais uma vez para o irmão próximo de você e fale para ele: o teu Senhor tem te guardado, tem te protegido, Ele está indo na sua frente, cortando os laços e mostrando para você quem é Deus. Você pode levantar a mão e dizer amém? Eu creio nisso. Aleluia. E no versículo 4 ele fala: aleluia, Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. Irmãos, Moisés aqui vem fazendo menção, aleluia, e mostrando o total cuidado e zelo do Senhor para com os seus. Ele pega uma simbologia de uma ave que, aleluia, num momento de dificuldade, de perigo, ele cobre os seus filhotes com a sua pena. Uma vez, uma reportagem, ela mostrou que, irmãos, no lugar que havia um vulcão em ativação, um vulcão ativo, aleluia, nessa reportagem falou e mostrou que um passarinho estava todo queimado e debaixo das asas dele estava ali a sua ninhada, os seus filhotes. Aleluia. Eu vejo neste versículo de Salmo que o nosso Deus, Ele tem nos guardado a todos os momentos. Foi aqui falado, eu repito, em Zacarias 2, no versículo 8, diz que nós somos a menina dos olhos do Senhor. Eu tenho a certeza, irmão, e vejo que Deus, em alguns momentos da Bíblia, aleluia, Ele usa aves para mostrar que Ele é conosco. Nós sabemos e vemos que, aleluia, algumas aves que a Bíblia fala, aleluia, são aves que não são puras, são, aleluia, da tribo dos animais imundos. E eu quero começar falando de uma delas. A Bíblia fala no capítulo 17 de 1 Reis que Eliseu, ele vai até o rei por nome de Acabe e fala: olha só, rei, segundo a minha palavra, este lugar não vai chover. Aleluia. E aquele homem, irmãos, posso assim acreditar e ver que, fugindo, se refugiando, ele vai junto ao ribeiro, por nome, aleluia, um rio chamado Querite. E a Bíblia fala que aquele homem ali estava, e o Senhor ordenou que alguns corvos alimentassem ele de dia, de tarde e de noite. Mas, diácono Bruno, você acabou de falar que os corvos são animais imundos. Eu também posso pensar que Elias pensou dessa forma: epa, porque na lei de Moisés existiam alguns animais que eram impuros e os corvos estavam descritos nestes, aleluia, nestes pergaminhos. E assim a Bíblia vem falando que os corvos foram alimentando. Talvez você hoje, nessa noite,
servo do Bruno corpo é uma coisa que não tem muito valor para alguns. De repente você está sendo sustentado por alguém, de repente você está morando de aluguel ainda, isso é um corpo na sua vida que tem, por mais que você esteja no meio do caminho, Deus sempre prepara um corpo, mas aleluia, posso pensar como falei, Elias vendo aquele corpo, o que é isso, sendo alimentado por um corpo, porque você assim pensa, eu sou teu servo, e estou aqui vivendo debaixo desse aluguel, eu sou teu servo, e estou vivendo debaixo do jugo desse platão, mas eu quero que você hoje, nessa noite, tenha certeza, meu irmão e minha irmã, que o tempo de você ser alimentado por fogo está passando. Se você está sendo sustentado por alguma coisa que você acha que não tem mais solução, ei, meu irmão, eu quero te dar uma notícia da parte do Senhor. O tempo de fogo de alimentar está acabando. Deus tem preparado um escape de livramento para o seu povo. Ali estava Elias sendo alimentado, e a Bíblia fala que Deus manda Elias levantar. Elias, levanta-te e entra na cidade, porque ali já tenho preparado uma viúva para te sustentar. Vira para o irmão que está perto de você e fala: Deus tem o melhor reservado para você, mas você tem que se levantar e sair do meio do caminho. Olha para ele: Deus tem preparado o melhor para você, mas você tem que se levantar